Olá, senhores. Meu nome é Arimael, sou professor de Física e a nossa aula de hoje é Lei de Faraday. Primeira parte. Situação-problema. Como funcionam as usinas hidrelétricas? A energia elétrica é retirada da água? Então aqui nós temos a imagem de uma usina hidrelétrica, onde você tem água. Essa água, durante a queda da água, você tem a produção de energia. E aí surge a indagação. Na usina hidrelétrica, como ela funciona? Da onde vem a energia? Vem da água? Ela é retirada da água? Para a gente responder essa indagação, nós precisamos entender alguns fenômenos, alguns conceitos de física. E um desses conceitos é o conceito de fluxo magnético. Então, o que seria fluxo magnético? Ora, senhores, imagine só que você tenha um campo magnético. Aqui você tem um campo magnético. Esse campo magnético ele passa por uma determinada superfície, que nós chamamos de A, uma determinada área A. A quantidade de linhas de campo, essas linhas aqui, a quantidade de linhas de campo que atravessam essa superfície, nós chamamos de fluxo magnético. Então, o fluxo magnético depende de quê? Depende do campo magnético. Quanto maior for o campo magnético, maior vai ser o fluxo, maior vai ser a quantidade de linhas de indução magnética que atravessa essa superfície, que atravessa essa área. O fluxo magnético também depende da área da superfície, ou seja, quanto maior for essa área, maior vai ser o fluxo magnético, ou seja, vai passar mais linhas de campo magnético. E depende também do ângulo formado entre essa superfície e o campo magnético. Então, vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo formado entre a normal da superfície e o campo magnético. Então, essa letra grega aqui, φ, representa o fluxo magnético. Esse B representa o módulo do campo magnético, representa o campo magnético. Esse A representa a área da superfície, por onde o campo magnético atravessa, passa. E esse θ é o ângulo entre a normal a essa superfície, uma reta normal a essa superfície, e o campo magnético. Então, o fluxo magnético é a medida da quantidade de linhas de indução magnética, que atravessam a superfície em função do tempo. E é dado pelo produto entre o campo magnético, a área da superfície e o cosseno do ângulo formado entre o campo e o vetor normal a essa superfície. Então, esta expressãozinha aqui, nós utilizamos para calcular o fluxo magnético. Então, o fluxo magnético é igual ao campo vezes a área da superfície, por onde atravessa esse campo, vezes o cosseno do ângulo formado entre a normal e o campo magnético. Entre o campo magnético. Vamos lá. Propriedades do fluxo magnético. O fluxo magnético ele varia de algumas maneiras. Então, como é que eu posso variar o fluxo magnético? Ora, senhores, a primeira forma de você variar o fluxo magnético é você variar a intensidade do campo magnético. Eu não falei para vocês que o fluxo magnético é igual a quem? Ao produto do campo, vezes a área, vezes o cosseno de θ. Então, para você variar o fluxo, você pode variar quem? O campo magnético. Então, variando o campo magnético, você varia o fluxo magnético. Outra forma de você variar o fluxo magnético é você variando a área da superfície. Então, se você varia a área da superfície, você pode variar o fluxo magnético. Outra forma de você variar o fluxo magnético é você variando o ângulo formado entre a área e o campo magnético. Ou seja, você gira a superfície, variando assim o ângulo entre o vetor normal
e a superfície. E aí você tem uma variação no fluxo magnético. Então, se você variar o campo, a área, ou você variar o ângulo entre a superfície e o campo, você vai variar o fluxo magnético. Ok? Você varia o fluxo magnético. A unidade de fluxo magnético no SI é o Weber, representado pela letra WB. Onde, senhores, 1 Weber é igual a 1 Tesla vezes 1 metro quadrado. Ou seja, é o campo magnético, que é dado em Tesla, vezes a área da superfície, que é dada em metro quadrado. Logo, 1 Tesla, que é a unidade de campo magnético no SI, é 1 Weber dividido por 1 metro quadrado. Continuando, senhores, nós temos o seguinte. Casos especiais do fluxo magnético. O fluxo magnético, senhores, ele pode ser igual a zero. Por exemplo, caso particular, quando o ângulo formado entre o campo magnético e o vetor normal à superfície for igual a 90 graus, quando isso pode ocorrer? Observe só, o campo magnético nessa direção. E a superfície é colocada também nessa direção, ó, formando um ângulo de 90 graus com a linha do fluxo. Observe, senhores, com essa figura que o campo magnético, as linhas de campo magnético não atravessam essa superfície. Se não há campo magnético atravessando essa superfície, é porque o fluxo é igual a zero. Então, neste caso, nós temos que é o fluxo campo vezes a área vezes o cosseno de θ. Quanto é o valor de θ? 90 graus. Senhores, quanto é o cosseno de 90? O cosseno de 90 é zero. Então, quando você multiplica isso aqui, ó, cosseno de 90 é zero, fica 0 vezes A dá 0, 0 vezes B dá 0. Então, o fluxo magnético ele é nulo. Observe na figura abaixo que nenhuma linha de indução magnética atravessa a superfície. Então, o fluxo é zero quando o ângulo formado for igual a 90 graus. Então, não há fluxo magnético. Tá bom? Outra condição. Quando o ângulo formado for igual a zero grau. Então, nós temos essa situação aqui, ó. A superfície normal está essa direção, ó. Isso é o vetor normal, nessa direção. E o campo magnético também está nessa direção. Então, campo e o vetor normal possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, o ângulo formado é igual a zero. Então, observe só. Neste caso, ó, quem é um fluxo? O fluxo é igual ao campo vezes a área vezes o cosseno de zero. Quanto é o cosseno de zero? O cosseno de zero é igual a 1. Então, aqui vai ficar o quê? O fluxo vai ser igual a o campo vezes a área. Então, o fluxo magnético ele é máximo quando o ângulo é igual a 0 grau. Isso porque o cosseno, senhores, de um ângulo, ele varia de menos 1 a 1. Então, o valor máximo do cosseno de um ângulo é 1. Quando o θ for igual a 0, você tem o máximo valor do cosseno. Então, você vai ter o valor máximo do fluxo magnético. Então, observe, senhores, ó, que o fluxo magnético ele é máximo. Isso quando a superfície, ó, a área da superfície por onde o campo magnético atravessa, forma um ângulo de zero grau com essa superfície. E aí você tem o fluxo magnético máximo. Nós temos um cientista, um físico, chamado de Michael Faraday. Ele foi físico, químico inglês, conhecido pelas suas experiências pioneiras no campo da eletricidade e do magnetismo. Ele, estudando o magnetismo e a eletricidade de uma forma inversa, porque o Einstein estudou o seguinte, que quando um fio é percorrido por corrente elétrica, em torno desse fio você tem um campo magnético. E Faraday fez o contrário. Se você tem um campo magnético, tem como você criar corrente elétrica? E ele provou que sim. Existe a possibilidade de você, a partir do magnetismo, você gerar corrente elétrica. Ele fez isso através de uma lei chamada de indução magnética. O que ele fez? Observe só. Aqui ele tem um fio, uma espira, e ele aproxima um ímã dessa espira. Quando ele aproxima o ímã dessa espira, ele percebe que
começa a passar uma corrente elétrica através desse fio. Então, Faraday descobriu que o campo magnético variável, próximo a uma bombina, a um fio, ligado a um galvanômetro, acusa a passagem da corrente elétrica. E essa corrente elétrica que surge nesse fio, nós chamamos de corrente induzida. Observe, senhores, que o campo magnético ele varia. Quando ele aproxima, o campo magnético aumenta. Quando ele afasta o ímã, o campo magnético diminui. E aí você tem aqui uma corrente alternada. Ora ela é máxima, ora ela é mínima. Ora ela é máxima, ora ela é mínima. Tá bom? Isso nós vamos estudar na nossa próxima aula, que seria a parte 2, sobre indução magnética. Senhores, um abraço, que Deus abençoe. Até a próxima aula.